Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro e último encontro dessa trilha de vendas, dessa trilha de capacitação, que foi preparada com tanto amor e carinho. Então eu quero já começar te agradecendo se você chegou até aqui, se você assistiu os 2 vídeos anteriores e agora quer entender um pouco melhor como aplicar tudo que a gente aprendeu e obter um resultado sustentável. Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por você se dedicar e realmente consumir esse conteúdo. Quero agradecer pelas perguntas que eu estou recebendo dos conteúdos anteriores. Eu estou muito feliz com o nível de engajamento das pessoas que estão realmente passando por essa trilha, tá bom? Bom, no nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho ainda sobre esse processo de capacitação. A gente vai entrar bastante na esfera de CRM, uma vez que é o produto da nossa empresa. Né? Hoje, quando nós falamos em GVP, o nosso principal produto é uma ferramenta de CRM. E como nós posicionamos uma ferramenta de CRM para o mercado, se nós não entendemos de fato para que nós precisamos dela, o quanto nós precisamos dela, o quanto uma ferramenta de CRM pode ser transformadora e impactar diretamente no resultado de qualquer empresa, tá? Então a gente vai explorar um pouquinho disso hoje. Só que antes de nós entrarmos e falarmos bastante sobre isso, quero recapitular um pouquinho do conteúdo dos encontros anteriores, tá? Então, só para lembrar, no nosso primeiro encontro a gente falou sobre domínio e conhecimento, sobre você saber quem você é e saber o que você entrega. Falamos sobre a construção da matriz SWOT, né, para você saber quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas forças, suas ameaças. A gente falou sobre conquistar clientes e atrelamos a conquista de clientes à conquista de pessoas, porque no final das contas é exatamente isso. Passamos um pouquinho sobre o flerte, o interesse, o encontro, o encanto e de fato a conquista. E construímos juntos ali alguns caminhos de melhor abordagem, tá bom? E aí nós tivemos o encontro de ontem, onde nós falamos de metodologia de venda, nós falamos do Spin Selling, que é a principal metodologia de vendas hoje em empresas de tecnologia que trabalham com B2B. Falamos sobre a construção das perguntas certas, usando o SPIN mesmo, então perguntas de situação, de problema, de implicação e de necessidade. Falamos sobre a criação de rapport, falamos sobre a quebra de objeções através das perguntas e respostas do Spin Selling e falamos também sobre erros que devemos evitar, que são muito importantes e que podem atrapalhar muito o nosso processo de venda. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre resultado sustentável, porque de nada adianta nós termos todo esse conhecimento de abordagem, de prospecção, de spin selling, de negociação, se nós não colocarmos eles dentro de uma esteira para que funcione como uma engrenagem que se retroalimenta, tá bom? Então, a gente vai falar bastante sobre CRM. Por mais que nós utilizamos esse termo para falar da tecnologia que comercializamos, CRM, na verdade, é a gestão do relacionamento com o cliente. Você pode fazer a gestão do relacionamento com o cliente da forma que você achar melhor. Se você olhar as consultoras Avon, as consultoras Natura, Boticário, elas fazem a gestão do relacionamento com o cliente num caderninho, porque para elas atende. Agora, para uma empresa grande, com número de clientes, que trabalha no universo B2B, que aí dentro dessas empresas clientes tem mais N pessoas, não faz muito sentido essa gestão de relacionamento ser feita dentro de um caderninho. Então, o CRM, na verdade, é o conjunto de práticas, de estratégias de negócio e tecnologia focada no relacionamento com o cliente. Então, são formas de otimizar e de ser assertivo no relacionamento com o cliente no dia a dia, passando por toda a jornada dele, desde quando ele ainda é só um prospect, até quando ele de fato é cliente e nós fazemos a parte de retenção e tudo mais. É legal, e eu gosto de separar bastante isso, porque nós temos 5 rampas no relacionamento com o cliente. Nós temos a rampa de atração, que normalmente está atrelado ao marketing e conteúdo que realmente vai atrair novos leads. Nós temos a rampa de aquisição, que é quando o marketing já trouxe o lead, ele já está interessado, entra ao time de vendas e converte. Nós temos a rampa de engajamento, que é a que teu cliente faz o processo de onboarding
comece a entender teus processos, teu produto, os serviços que você oferece e se engaja na tua rotina. Nós temos a retenção, que são os clientes que, por algum motivo, podem querer sair e não serem mais teus clientes e é feito um trabalho de retenção com esses clientes e anda muito unido ao engajamento, tá? Quanto mais engajado o teu cliente tá, menor a chance de você ter que fazer alguma ação de retenção cirúrgica, porque ele está engajado, então ele não vai querer sair, ele não vai querer deixar de ser cliente. E a expansão, que é a última rampa, que nada mais é que aumentar o seu ticket com aquele cliente, seja aumentando o pacote de serviços que ele tem hoje, ou seja, adicionando novos serviços ao contrato desse cliente, tá? E aí eu gosto de repetir que a venda é 99% sobre seu cliente e 1% sobre seu produto. Gente, quando a gente entende isso, a gente percebe a importância de um CRM, a gente percebe a importância de ter todas as informações do cliente centralizadas em um único ambiente. Hoje, se você me pergunta, Naya, por que as empresas precisam investir em um CRM? Porque dentro de uma ferramenta de CRM, você consegue centralizar todas as informações dos clientes, todas as interações, todas as pessoas com quem você falou, a cadeia de decisão, cadeia de relacionamento. Você consegue definir um plano de contas para entender quem você consegue alcançar ainda dentro daquela empresa de outras áreas, de outros segmentos, para que consuma o seu produto, tá? É importante também para você criar processos de vendas com fluxos otimizados e automatizados. Quando você tem o CRM, você consegue otimizar colocando algumas rotinas em esteira, separando as etapas do processo de venda, e você também consegue mensurar. Você tem relatórios de acompanhamento da rentabilidade do seu negócio, quantos leads novos estão entrando, quantos clientes, quantos estão se tornando oportunidade, quantas oportunidades estão convertendo, quantos clientes estão em processo de onboarding, quantos clientes não estão engajados ou estão engajados, quantos clientes ainda têm espaço em branco, né? A gente chama isso de white space dentro do comercial. Mas qual é o espaço em branco dentro dos meus clientes para que eu possa vender novos produtos, vender novos serviços lá dentro? Então, é importante você investir em um CRM porque você vai conseguir colocar todas essas informações numa única tela, num único ambiente. E aí, por onde você começa? Primeiro você começa com o planejamento. Planejamento nada mais é que definir um processo de vendas, de atração, aquisição e onboarding. Esse é o processo de venda, tá? Definir os responsáveis por cada etapa do processo e definir as metas de cada responsável. Eu sei que aqui nesse treinamento eu estou falando com gestores, eu estou falando com vendedores, eu estou falando com pessoas que estão interessadas em ingressar para a área de vendas. Mas eu estou dando o contexto geral, porque quando nós formos falar de CRM com qualquer empresa, a gente precisa ter essa trilha muito bem definida na nossa cabeça, tá bom? Porque de nada adianta ter os melhores vendedores, ter a melhor metodologia se você não tem processo comercial. Você precisa disso para que você tenha resultado. Bom, depois do planejamento, a gente entra para o processo de implantação, de implantar o CRM mesmo, de criar os fluxos comerciais, de construir a jornada do lead até a conversão e a régua de relacionamento com os clientes. E o terceiro é o engajamento, que é a forma de criar multiplicadores na equipe, levando a equipe que vai trabalhar com o CRM a se engajar cada vez mais com a ferramenta e com os processos. Porque senão você só vai ter mais uma ferramenta e vai enriquecer mais um dono de tecnologia. Seu time tem que engajar, seu time tem que enxergar os benefícios de se ter uma ferramenta de CRM, de se ter um centralizador ali naquele ambiente, um centralizador de informação. Tá bom? Vamos começar então falando do planejamento. Você sabe como funciona um funil de vendas? É muito comum você ver o desenho de um funil e aí entra tudo quanto é tipo de cliente, aí lá no finalzinho a gente fala dos que converteram. Mas não é bem assim. Há algum tempo já não é assim. Com a chegada do marketing digital, os clientes são separados
lá no topo do funil. Então, nós criamos um funil em Y, na verdade não nós, existe um funil que ele é como se fosse um Y, onde tem duas entradas de clientes no processo de atração, eles se encontram no processo de aquisição e quando eles convertem, eles entram no processo de onboarding. Então, o funil em Y é a maneira mais eficiente e eficaz de fazer gestão de leads e de clientes dentro do seu ambiente, dentro da sua empresa. Bom, e como que a gente divide esse Y, esse topo, né, do funil? A gente divide em estratégias de inbound, em uma perninha do Y, e de outbound, na outra perninha do Y. Por quê? Porque os leads são tratados de formas diferentes nesse processo de atração. Você vai tratar diferente um lead que você está compartilhando conteúdo e ele está consumindo esse conteúdo de você, seja através do seu site, da SEO que posiciona você melhor lá no Google, seja através de estratégia de conteúdo, de social media, de ads, de gestão de tráfego. E aquele cliente que nunca ouviu falar de você e que você está ligando para ele, que você está abordando ele via LinkedIn ativamente, que é o outbound, que é ir atrás ativamente do cliente. Então, são conteúdos diferentes e são formas diferentes de lidar com esse lead. Só que tem um momento em que esses leads se encontram, que é o momento onde tanto o lead que vem do inbound quanto o lead que vem do outbound está qualificado e manifesta o mesmo interesse de compra. Quando isso acontece, ele se encontra e vai para o processo de aquisição. E aí nós seguimos em uma única rampa tratando os leads da mesma forma, tá? Então nós criamos rapport, nós aplicamos o spin, nós apresentamos o negócio, quebramos as objeções e fechamos. Depois do fechamento, ele entra no processo de onboarding, que é o engajamento do cliente, que é realmente o cliente passar a fazer parte dessa esteira e consumir os conteúdos do seu CRM, os conteúdos da sua gestão de relacionamento com ele. Quais são as pessoas que eu preciso ter, em termos de pessoas, não estou falando de tecnologia, mas quais são as pessoas que eu preciso ter num processo de vendas? Você precisa ter um SDR. O SDR, ele prospecta e qualifica oportunidades e ele agenda reuniões com o comercial. O SDR, ele é um recurso um pouco mais barato que um vendedor closer. E isso não desmerece o SDR não, muito pelo contrário. A participação do SDR no processo da venda ela é indispensável, porque uma venda que não é bem qualificada no começo, uma venda que não é bem definida, bem alinhada às expectativas lá no começo, ela vai chegar no momento do fechamento e ela não vai acontecer. Então, o que o SDR faz? Ele recebe um maior fluxo de leads, ele qualifica esses leads e ele entrega esses leads já qualificados para que o vendedor faça o processo comercial e feche negócio, tá? O vendedor, ele pode ter dois perfis. Ele pode ser o perfil Inside Sales, que realiza negociações e vendas através de metodologias e processos, então ele está muito mais focado em quantidade, tá? Então ele tem processos escaláveis e ele atua de forma remota. Há pouco tempo atrás o Inside Sales ficava dentro da empresa, mas hoje não necessariamente, ele pode atuar de qualquer lugar, mas atua de forma remota, ele faz reuniões online com o cliente, por ligações e tudo mais. Me desculpa, pessoal. E o Field Sales, ele realiza negociação e venda também, só que ele atua num campo de relacionamento. Normalmente o Field Sales ele atua presencialmente dentro dos clientes. Ele faz visita para tomar cafezinho, ele faz a venda relacional. Ele cria o relacionamento, ele também aplica a metodologia, mas a venda do Field Sales ela tende a ser um pouco mais demorada e tratar tickets maiores, tá bom? E a quarta pessoa importante no processo é uma pessoa em onboarding, é uma pessoa que olhe única e exclusivamente para conectar o cliente ao ambiente da empresa, garantindo o engajamento. Bom, é muito importante para você saber onde você quer chegar com a tua empresa, para você saber onde você quer chegar com os teus resultados e que você coloque isso dentro de um CRM, é importante você saber de onde você está saindo para onde você quer chegar. E por mais que você acredite que seja uma linha reta, uma subida, não é. Você vai ter muitos altos e baixos e por isso, no processo de vendas, é tão importante você ter o apoio de uma metodologia para que você se mantenha motivado.
Eu li uma frase que eu gostei muito, que fala assim, a motivação ela não dura, e o banho também não, por isso que recomenda que a gente tome banho todos os dias. A motivação é a mesma coisa. Você precisa se motivar todos os dias. E como você vai se motivar se você não tem metodologia? Se você não tem uma rotina para você seguir, para você ir atrás dos seus sims, para você buscar novos resultados, entende? Então, é muito importante que você saiba que o processo de vendas ele tem altos e baixos e que você precisa se automotivar constantemente enquanto vendedor. Lembra que ontem a gente falou sobre quebrar as objeções no começo? Através das perguntas, através das respostas dos clientes? Bom, eu criei uma estratégia, já há alguns anos, eu criei uma estratégia chamada Estratégia Benjamin Button. O que é a estratégia Benjamin Button? É traçar o caminho do cliente de trás para frente. O que eu faço quando eu estou conversando com um cliente, com um lead? Eu entendo aonde ele quer chegar. Eu entendo o que ele quer lá na frente. E fazendo as perguntas de situação, de problema, de implicação e de necessidade, eu vou identificando o que ele vai encontrar de pedra no caminho, de trás para frente. Então, assim, eu vou dar um exemplo clássico de final de ano. Eu quero ser magra. Meta é eu ser magra. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer menos. Eu tenho que me exercitar. Eu tenho que não tomar cerveja com tanta frequência. E aí você vai vendo coisas que você tem que fazer. Quais são os obstáculos que eu vou encontrar? Cara, tem muita festa de aniversário em janeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar nas festas e eu vou comer antes de ir para as festas, porque eu chego lá e eu não fico comendo salgadinho. Eu não fico petiscando. Eu vou levar garrafinha de água, porque aí eu não fico tomando cerveja ou refrigerante. Vocês entendem que você está mapeando de trás para frente. Você sabe onde você quer chegar e você começa a desconstruir de trás para frente, junto com o seu cliente, o caminho dele, identificando quais vão ser os obstáculos. E aí você consegue mapear essas objeções que viriam lá no final do processo, no começo. Então você garante mais chance de converter a venda. Gente, parece meio maluco, mas é muito fácil de colocar isso na prática, porque normalmente quando você está em reunião com o cliente, ele não te fala como ele quer que seja o processo, ele te fala qual ele quer que seja o resultado final. Então você tem essa liberdade de construir, de abrir esse caminho do processo junto com ele, tá bom? Então isso é muito legal, use isso a seu favor. Bom, planejamos, agora vamos para o processo de implantação. Dentro do funil, o que a gente faz na etapa de inbound? Basicamente, a gente qualifica os leads, né? Então, o teu time de atração, que é o time de marketing, fez campanha, colocou em redes sociais, aí fez tráfego pago e tudo mais, e os leads começam a cair. Aqui o SDR qualifica o lead. O SDR, ele está exatamente nessa parte do processo, que é o processo de qualificação, é o processo de atração. O SDR ele não se enquadra na aquisição. A aquisição é o vendedor, é o closer, tá? No outbound, a gente cria trilhas de conteúdo para abordar, a gente cria as abordagens assertivas, né, para falar com os clientes. A gente trabalha o engajamento da marca com as pessoas que nunca conheceram a marca e a gente também faz a qualificação dos leads, tá? Isso, lembrando que eu estou trazendo as atividades das pessoas, tá? O SDR no inbound ele só qualifica os leads e no outbound ele cria conteúdo, ele engaja o cliente com a marca e ele também qualifica os leads. Bom, no processo de aquisição, que nós chamamos carinhosamente de vendas, a gente faz o mapeamento das necessidades, faz a apresentação, apresenta a proposta, valores, faz o follow-up e fecha negócio. E no processo de onboarding, a gente define quais são os primeiros passos dos clientes. Essa trilha, ela precisa ser uma esteira que se retroalimenta. Então, assim, caiu o lead, ele vai passar pelo SDR. SDR gerou lead, ele vai colocar dentro do mesmo funil. Aqui, ó, formei o Y. Caiu no processo de vendas. Vendedor mapeia as necessidades, apresenta, manda proposta, faz follow-up, fecha negócio, cai para o onboarding. O onboarding coloca nos primeiros passos e joga para o time de engajamento, joga para o time de relacionamento, entrega mesmo na mão do time que vai fazer
um relacionamento constante, tá? Então, eu separei aqui 5 dicas para acertar de primeira na implementação do CRM. Seja você um empresário, ou seja você alguém que está vendendo CRM para um empresário. Construa as etapas do pipe de vendas. É importante que o teu pipe de vendas ele tenha um processo desenhado. O que vai acontecer? Como que eu vou aplicar as perguntas? Quais são as etapas? Eu vou apresentar e já mostrar a proposta? Ou eu vou mandar proposta e tem proposta técnica? Como que funciona? Precisa entender o comercial e construir as etapas do pipe de vendas. Segundo, automatizar atividades repetitivas. Gente, é desesperador para quem está alimentando o CRM ter que ficar alimentando na mão coisas que a gente pode automatizar através de workflow, através de comandos automáticos. Então, automatize atividades repetitivas. Envio de alguns e-mails, envio de alguns lembretes, criação de ticket, são coisas que dá para automatizar. Terceiro, crie métricas para acompanhar o desempenho do time. Você só consegue gerenciar aquilo que você consegue mensurar, aquilo que você consegue medir. E o CRM, ele é uma ferramenta extremamente importante para medir a performance do time. Medir não só o tempo de atendimento ou o tempo que o time está online ali trabalhando, mas o engajamento com a plataforma, as tarefas que foram realizadas, as tarefas que tem para ser realizada, as tarefas em atraso, os números, né? As vendas que foram feitas, definir metas. Isso é muito importante. E é muito importante que isso seja transparente, porque teu time também consegue acompanhar as métricas dele. Então isso é muito legal. Escolher uma ferramenta de CRM intuitiva, tipo diálogo, que você entra e que você consegue navegar sem que você precise de um treinamento gigantesco. Você entrou e automaticamente, por intuição, você já consegue trafegar e personalizar ali as abas do seu CRM. E quinto, opte sempre pela pluralidade de canais no atendimento ao cliente em todas as etapas do processo. Gente, é muito importante isso. O cliente tem que escolher o canal que ele quer falar com você. Não você definir qual que é o canal que ele tem que falar. Porque o cliente vai sempre escolher o que for mais confortável para ele. Então, se você está em diferentes canais, você abre muitas opções para ele. E você consegue entregar uma experiência ainda melhor quando você fala de uma ferramenta omnichannel, tá? Então, escolhendo essa ferramenta, você precisa pensar principalmente em ter um software como serviço que você acessa online, acessa de qualquer dispositivo, você não precisa fazer investimento em servidor físico, em data center, tá? É legal que tenha o funil em Kanban, porque a visão é muito mais fácil, você consegue ver as oportunidades que estão em cada etapa, estabelecer qual é a ordem de prioridade de cada oportunidade que está ali. Um CRM que você tenha workflow, que você tenha automações para que você possa otimizar as atividades repetitivas. E é muito importante que tenha régua de relacionamento. Você consiga ter conteúdos e ter uma base para criar conteúdos e interação com o seu cliente no decorrer do contrato dele, enquanto ele estiver na sua base, tá? E o Omnichannel, que eu já falei anteriormente, que é extremamente indispensável. Teu cliente fala contigo pelo chat, pelo WhatsApp, por telefone, pelas redes sociais, pelo canal que for mais confortável para ele. O que é régua de relacionamento? Eu falei muito esse termo, mas ele pode ficar um pouco nebuloso para as pessoas. Bom, a régua de relacionamento é o conjunto de ações que fazem parte da estratégia de marketing, de vendas e de atendimento, servindo para construir um bom relacionamento com o cliente. Você interage com o cliente, você compartilha conteúdo, você mostra que você está presente. Tem uma coisa que a nossa CEO, que a Karen, fala que eu gosto muito e eu levo isso para a vida. E para as relações pessoais também, tá? Se você não está perto, outra pessoa está perto. Quando a gente fala do teu cliente, se você não estiver próximo do teu cliente, eu te garanto que vai ter vários concorrentes seus ali que vão querer estar perto dele. Isso se aplica às amizades, se aplica aos relacionamentos, ao casamento, se aplica a tudo. Se você entende que na vida você precisa estar presente na vida das pessoas, você começa a melhorar o teu relacionamento. E não é estar junto, é estar presente de fato. Muitas vezes você não está junto fisicamente, mas você está presente. E aquela pessoa sabe que pode contar com você. Bom,
Com estratégia e estruturas avançadas, é possível fazer dispares de e-mail baseado no comportamento e mídia programática, né? Segundo os cliques, aberturas, nível de interesse por cada tópico, e isso vai engajar o teu cliente com a tua marca. Eu gosto muito de dar o exemplo, não sei se vocês já compraram livro na Saraiva. Quando você entra lá na Saraiva, a primeira vez você vê uma página genérica. Aí você clica ali em 2, 3 livros, aí você abre para ver o conteúdo de um, ou de repente você faz a compra de um. Na segunda vez que você entra, ele já traz, olha, você viu tal livro, talvez se interesse por esse, esse, esse. Olha, você comprou tal livro. Quem comprou também comprou esse, esse, esse. Ou seja, através de mídia programática, nada mais é que inteligência artificial mesmo, o comportamento do cliente é mapeado e ele vem recebendo alguns insights que vão estimular ele a comprar novamente com a marca, a continuar engajado com a marca. Isso falando de serviço, não precisa ser necessariamente uma inteligência artificial complexa que vai lá e identifica por cookie, não. Eu estou compartilhando conteúdo com o meu cliente, eu vi que quando eu mando e-mail de gestão financeira, ele abre e ele lê. Então, então eu já sei que para esse cliente eu tenho que compartilhar mais conteúdo desse jeito. Entende? Você consegue entender o comportamento do seu cliente quando você tem essa régua de relacionamento, quando você consegue mapear o caminho do seu cliente no engajamento com a tua marca, com a tua empresa, com o teu serviço. Por que é importante construir uma régua de relacionamento? Porque no marketing ele traz mais clientes, ele educa o mercado também. A régua de relacionamento ela ajuda a aumentar a LTV, então o tempo de vida do cliente com a tua marca, né, o tempo de contrato dele tende a aumentar quando você mantém esse relacionamento vivo, essa chama do relacionamento viva. Isso diretamente ligado ao LTV retém mais clientes e garante mais assertividade na venda. Seja uma venda nova ou uma venda para base, uma venda para quem já é teu cliente. E aqui eu separei algumas boas práticas na criação da régua de relacionamento, tá? Isso se aplica para o marketing, para a venda, para o atendimento, para o suporte. Desculpa, de novo. Bom, dê boas-vindas. O primeiro e-mail é o início de uma relação importantíssima e você tem que mostrar para que você veio. Então evite que esse primeiro e-mail tenha um número de protocolo, que seja algo extremamente formal. Pensa que essa é a oportunidade de dar rosto para a tua empresa, de dar rosto, de dar voz para a tua marca. Então, esse momento do boas-vindas é um momento de você grudar no teu cliente e falar assim, querido, tudo bem, eu sou a Naya, eu vou estar aqui com você durante todo esse teu período de contrato, ou enquanto você estiver consumindo conteúdo da minha marca, ou enquanto a gente estiver em processo de negociação, eu sou a pessoa que você vai poder contar. Conta comigo, eu estou à disposição no canal que ficar melhor para você. Então, esse fazer com que o cliente se sinta abraçado está diretamente vinculado ao as pessoas dão importância àquilo que faz com que elas se sintam importantes. Faça follow-up. A etapa do follow-up ela é extremamente importante, porque ela gera insights relevantes para a sua estratégia de conteúdo. Imagina que você está compartilhando o conteúdo, teus clientes estão consumindo e não estão engajando ou estão parando de engajar. Quando você começa a fazer esse follow-up e entender se esse conteúdo está fazendo sentido, se o material que ele está recebendo está fazendo sentido, você consegue avaliar as oportunidades de melhorias que você tem também, tá? Então, esteja aberto para receber feedback, tá? Eu costumo brincar que o silêncio me preocupa, a fala não. Então, se o cliente está reclamando de mim, se ele está falando de mim, se ele está pontuando os meus erros, pontuando onde eu devo melhorar, ele se importa que eu melhore. Ele ainda está me dando uma chance. Ele está me dando a oportunidade de fazer melhor. Quando ele fica em silêncio, ele simplesmente busca outra empresa, busca outro fornecedor, busca outro parceiro para o negócio dele, tá? E essa parte do follow-up, isso é muito importante, porque todo o impacto que isso causa na tua estratégia, todo o impacto que isso causa no teu conteúdo, no teu engajamento com o teu cliente é extremamente positivo, porque o cliente percebe que ele é ouvido, né? Eu falei disso com o Vicente Fará recentemente,
na live que nós fizemos com Hortifruti. Trabalhe o abandono de conteúdo. Se você tem um e-commerce, você trabalha o abandono de carrinho. Mas se você trabalha com conteúdo, trabalhe esse abandono. Tenha sempre um e-mail automático com a função de reverter processos que acabaram não sendo concretizados. Sabe aquele lembrete gentil que ajuda o cliente se convencer na hora H? Pois é, isso é muito, muito importante e ele pode reverter 1/3 dos abandonos. Então, aquele e-mail de abandono de carrinho que oferece um frete grátis, ou aquele e-mail do abandono de conteúdo que você coloca algum trecho do conteúdo e fala assim, você não chegou nessa parte do texto, olha que legal que a gente fala aqui, clica aqui e vai ler de novo, entendeu? Então, isso é muito legal, você ter essa estratégia de abandono de conteúdo. Você só consegue mensurar isso através da régua de relacionamento. Faça a nutrição e educação dos leads. O uso clássico da régua de relacionamento é para nutrir e educar os leads nas etapas iniciais do funil. Por quê? Porque na etapa inicial, muitas vezes, ele não sabe exatamente o que é a tua marca, o que você faz. Então, o ideal é que você consiga nutrir ele com webinars, com vídeos, com textos, com conteúdos que falem de você, sem que seja uma abordagem de venda, sendo uma abordagem de conteúdo mesmo. Experimente mandar boas-vindas e depois de 3 dias enviar algum conteúdo. No último e-mail, reforce o que foi discutido anteriormente. Manda aquele, clique aqui e receba um contato dos nossos consultores. Isso é muito importante, porque você vai engajando o teu cliente. Então, ter esse espaço para disparar conteúdos é extremamente importante, tanto no início do funil, quanto na etapa de atendimento. Na etapa da venda em si, tem muita interação mais humana, mas, normalmente, depois que a venda é concretizada, que passou pelo processo de onboarding, o cliente ele entra num looping. Então, quanto mais conteúdo a gente puder compartilhar com ele também, mais ele se mantém engajado. Estimule o upsell e cross-sell dentro da sua base de clientes. O upsell é quando você mostra ao cliente um plano maior do serviço que ele já tem. Você aumenta o ticket dentro daquele mesmo produto. E o cross-sell é quando você adiciona outros produtos ao contrato dele, tá? Os dois podem ser objetos da régua de relacionamento e podem se aplicar para aumentar o consumo da sua base, tá bom? E o que a base faz com o seu conteúdo? Então, isso é muito importante. Quando a gente fala aqui, por exemplo, do diálogo, nós fizemos uma venda em novos negócios do CRM. CRM puro com uma linha oficial do WhatsApp. Legal, aí quando ele está lá conversando com o time da Adriana, que é a nossa diretora de Customer Experience, ele fala, poxa, mas eu queria ter uma linha telefônica, eu queria ter um PABX. Ou a própria Adriana chega e fala assim, cara, por que você não coloca seu PABX aqui com a gente no nosso CRM Omnichannel? Então, a gente está fazendo upsell. Agora, a gente está fazendo cross-sell. O que é o upsell? É quando ele comprou 8 licenças do diálogo e aí agora ele quer comprar mais 10. Isso é upsell. Isso é extremamente importante. Quando você faz essa régua de relacionamento com o cliente, compartilha conteúdo, você começa a perceber qual que é o momento de compra dele. Então, isso é muito bacana. NPS é o termômetro. A gente fez uma live falando disso. Mas tenha sempre engatilhado aquele e-mail que pede a opinião do lead, de preferência em formato NPS, que é o Net Promoter Score. Você vai entender que é possível melhorar ou criar novos conteúdos e até fluxos de nutrição a partir das opiniões dos usuários. O NPS precisa ser o seu termômetro. O índice de respostas mostra o engajamento do seu cliente. Se teu cliente é detrator, você tem que olhar para ele e mergulhar para melhorar isso, para fazer com que ele melhore a nota dele na próxima pesquisa. E se teu cliente é promotor, você precisa entrar em contato com ele e entender o que está sendo feito direito, o que ele gosta, o que você pode valorizar no teu serviço. E se ele é neutro, você precisa entender o que você pode melhorar. Então, você acompanhar, você ter esse termômetro, ele é fundamental para o sucesso do seu negócio, para a rentabilidade da sua estratégia. Falando sobre o Omnichannel, sobre a omnicanalidade, é importante que o teu cliente escolha o canal que ele vai interagir com você e é importante que você garanta a mesma experiência para ele, independente do canal. Então, se o cliente está falando com você no WhatsApp, aí acabou a internet dele, e ele fala, eu vou ligar para continuar o atendimento, e você consegue garantir para ele a mesma experiência do WhatsApp através da ligação, eu preciso dizer que esse cliente já é seu? Quantas vezes você não ficou incomodado de estar em um atendimento e falar, vou te transferir para outra área.
Aí você chegar na outra área e ter que contar tudo de novo. Aí quando você conta, fala, mas não é aqui não, vou ter que te passar para outra área. Aí passa para outra área e você conta tudo de novo. Aí a bateria do seu celular acaba, você só tem o computador para mandar e-mail. Aí você vai mandar e-mail e fala, não consigo achar teu registro. Você consegue me contar tudo de novo? Gente, é desesperador. Então, quando você tem uma ferramenta omnichannel, o teu operador, o vendedor, você consegue acessar toda a interação do cliente numa mesma tela, numa mesma timeline. Então, foca em disponibilizar vários canais para o teu cliente, foca em entregar para o teu cliente a possibilidade dele escolher como ele vai falar com você e a tua vida interna, o teu time, o engajamento das pessoas com a tua ferramenta vai ser uma experiência incrível, porque está tudo em uma única tela. Eles não precisam ficar indo buscar no e-mail ou buscar no histórico do WhatsApp. A pessoa ficar assim puxando no histórico do WhatsApp. Não precisa, porque está tudo registrado lá na timeline. Beleza, agora a gente vai entrar na parte do engajamento que fala muito de time. E, de novo, eu sei que eu tô falando com pessoas que fazem parte de time, pessoas que ainda não fazem parte, mas querem fazer parte de times comerciais, tá? Então, e com empresários também. Para que teu time esteja engajado com qualquer estratégia que você venha fazer, é preciso que você o torne protagonista. O protagonismo faz com que o time queira desenvolver as coisas com você. Então, participa o seu time da criação do processo e dos fluxos, porque eles vão utilizar a ferramenta, não você. Entendeu? Então, participa ele dessa criação, porque ele sempre vai olhar porque traz mais benefício para ele. Permita que o seu time opine na escolha da melhor ferramenta. Mostre para o seu time que tem benefícios para eles no dia a dia. Então, essas automações, o ganho de tempo, o ganho de escala, a centralização de informação, e peça feedbacks e sugestões de melhoria. O mesmo que você vai fazer com o teu cliente, você precisa fazer com o teu time que está usando o CRM. E se você é uma pessoa do time que reporta para alguém, peça feedbacks para o seu gestor também, se a forma que você está alimentando está fazendo sentido, se ele está conseguindo mensurar. Isso é muito legal, porque mostra teu interesse, mostra o teu engajamento, tá bom? Quando a gente fala de CRM, isso é muito importante. É muito importante que seja uma ferramenta útil, que seja utilizada por todo mundo, que seja benéfica para todos os envolvidos, tá bom? O conteúdo de hoje ele é muito mais assertivo, ele é muito mais prático, voltado para a parte de CRM. Eu queria propor para vocês um novo encontro para a gente fazer essa construção dos funis, para a gente, enfim, fazer um brainstorming mesmo. Então, depois que vocês consumirem esse conteúdo, eu vou disparar uma pesquisa para vocês. E se vocês tiverem interesse, a gente marca uma agenda de brainstorming lá na empresa, onde a gente senta todo mundo junto e conversa sobre essas construções, tá bom? Muito obrigada para você que ficou até aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha enriquecido, que tenha ajudado você e que mude realmente o teu ponto de vista sobre o CRM. Se você tiver alguma dúvida, aponta a câmera do celular para cá e vem falar comigo no WhatsApp. Muito obrigada pela tua disponibilidade, muito obrigada pelo teu interesse e muito obrigada por ficar aqui comigo nesses 3 encontros. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.